dia, tudo bem com vocês? Estou aqui na TV Itajubá, eu, Celiano Silvério, e eu que estou desenvolvendo um trabalho de facilitação sistêmica aqui na nossa região do sul de Minas, começando a desenvolver essa missão em 2021, já de algum tempo que tenho aprendido um pouco deste conceito do pensamento sistêmico, essa nova maneira da ecologia profunda de se ver a vida. E com isso, ao me apaixonar por esta questão, estou agora me dedicando integralmente a esta pauta necessária para os dias atuais. Por que não olhar a vida sob uma nova perspectiva? Por que não encontrar novos rumos e caminhos para que a sociedade, de forma na sua consciência coletiva e também nós, na nossa consciência individual, possamos de fato trazer um pouco mais de dignidade às nossas relações? Muitas vezes nós passamos por situações de conflitos, dores, muitas coisas que existem na nossa vida, na nossa jornada. E por esta razão encontrar uma possibilidade de uma nova postura de vida, não simplesmente de uma técnica, para que a gente possa ampliar o nosso olhar. E com isso eu desenvolvi um trabalho, que foi a primeira temporada, o ano passado, em 2019, aqui na TV Itajubá, chamado o Programa Olhar Ampliado, aqui na TV Itajubá, junto com o Carlos Borges, o Danilo, a Lana, a Aline e tantas outras pessoas integrantes desta TV que nos oportunizam a levar para mais pessoas essa nossa missão, esse nosso intuito de que as pessoas possam se achegar a este saber, a este conhecimento diferenciado e que possa também colaborar e transformar a vida de cada um. Com isso, o ano passado trouxe pessoas relevantes para conversar sobre o tema de um olhar ampliado. Ampliar nossa consciência de uma maneira que a gente possa trazer cada vez mais para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, se assim eles e nós estivermos disponíveis no equilíbrio da nossa relação, ações concretas de mudança para a sociedade. E sendo assim, neste intuito para o ano de 2021, que estou começando aqui na TV Itajubá como um primeiro programa, eu estou trazendo uma personalidade muito especial para conversar com a gente, o juiz da Bahia, Dr. Sam Storch, ele que trabalha com as constelações familiares no judiciário. E aí, com esta grande honra de trazê-lo para conversar aqui hoje, junto à TV Itajubá, para que a nossa audiência, as pessoas que nos acompanham semanalmente aqui, saibam e conheçam essa nova alternativa de possibilidade de resolução de conflito. Hoje estamos com o Dr. Sam Storch. Dr. Sam Storch, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à TV Itajubá. É uma alegria recebê-lo por aqui. Assistindo aqui no TV Itajubá. Muito legal, viu? Gostaria de começar com o senhor para a gente conversar um pouquinho aqui, para as pessoas conhecerem um pouco do livro que o senhor está lançando também, que é A Origem do Direito Sistêmico. Mas antes de nós chegarmos a esse cume, a esse ponto principal, eu gostaria que as pessoas pudessem entender e saber um pouco mais. Quem é Sam Storch? Bom, eu sou juiz de direito, mas antes disso, eu sou uma pessoa que busca o autoconhecimento e a coerência das coisas e fazer as transformações necessárias na minha vida e ao meu redor para que a vida flua melhor, né? Então, eu sempre fui um buscador de métodos de autoconhecimento e de progresso e me encontrei com as constelações familiares antes de ingressar na magistratura. E essa abordagem das constelações transformou um tanto a minha vida, continua reconciliações profundas, libertações de emaranhamentos, de situações que aprisionavam, né, que são as coisas que levam as pessoas ao judiciário e que fazem com que elas sofram tanto com ações intermináveis, com processos sofridos, que às vezes causam até mais dor do que se não tivesse ação, né? Então, pela junção desses trabalhos, das constelações, com a minha prática como juiz, eu venho facilitando as pessoas a encontrar caminhos mais harmônicos para se resolverem entre si, nos relacionamentos, nas famílias, nas empresas, nas relações de trabalho, inclusive nas questões criminais, né, facilitando a reabilitação de quem se envolve em crimes e a participação mais harmônica das famílias, inclusive das vítimas também. Então, e aí por meio disso, pelo estudo das constelações e pelo estudo de Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares,
de quem eu pude me aproximar e acompanhar durante alguns anos, aí eu desenvolvi, que é considerar e reconhecer as leis sistêmicas superiores que regem os relacionamentos de forma oculta na prática jurídica. Então, como aplicar a lei e utilizar o direito para fazer valer as leis sistêmicas e assim promover mais harmonia, mais paz nos relacionamentos. Então, resumidamente, esse é o meu trabalho e é o que vem se expandindo e milhares de pessoas agora estão estudando esse tema e aplicando, advogados, juízes e cidadãos comuns, pessoas que têm suas questões e que encontram no direito sistêmico e nas constelações familiares uma luz para resolver melhor suas questões. Muito legal, viu? Eu, particularmente, né, gostaria também de dizer o seguinte, que eu conheci esta abordagem das constelações familiares no Ministério Público aqui na cidade de Itajubá, né, com o projeto Empoderar, junto ao promotor de justiça, Dr. Elcio Errara, né? Então, eu também pude ter a experiência de me chegar aqui quando eu estava num mandato político, né, de vice-prefeito do município de Delfim Moreira, e eu trouxe uma demanda para conversar no Ministério Público, da qual depois eu tive a oportunidade de conhecer essas oficinas do projeto Empoderar do MP aqui, e que me abriu um leque de possibilidades sobre a vida, não só simplesmente sobre as questões deste poder judiciário, né, mas assim, eu pude olhar a vida por um outro ângulo, e isso me trouxe uma nova perspectiva, até mesmo de viver. Então, com isso, eu quero agradecer também ao Dr. Elcio Errara por ter iniciado esse trabalho aqui na nossa região. E com isso, Dr. Sam, por que trabalhar as constelações familiares dentro do Poder Judiciário? Uma vez que o senhor já tocou nessas questões que são, de fato, pertinentes, né, que ela é um método, uma prática também de alternativa de solução de conflito, ou ela é só simplesmente uma técnica que a gente pode aplicar, ou o que mais que envolve nessas questões sobre a constelação que a gente possa trazer para as pessoas conhecerem aqui? Não é simplesmente uma técnica, não é algo que se aprende num manual ou num curso breve, é um campo de conhecimento. O Bert Hellinger, que desenvolveu as constelações familiares, ele disse que é uma ciência dos relacionamentos. E eu vejo que é mesmo, e é bastante profunda e ampla. E ela tem influência, né, pelos conhecimentos das constelações familiares, não só mas é o conhecimento mesmo, saber como atuam essas leis sistêmicas regendo o comportamento. Esse conhecimento abre uma visão que permite a nós compreender por que as pessoas se envolvem em situações indesejadas, por que elas se emaranham, se envolvem em padrões trágicos de sofrimento, que as pessoas procuram evitar e acabam se encontrando justamente com aquele padrão que já causou tanto sofrimento na sua família, na sua ancestralidade. As constelações permitem que nós enxerguemos os vínculos que cada um de nós tem com os antepassados, com os pais, com os avós, e com as dificuldades, os sofrimentos que já aconteceram no passado da família, e é justamente aquilo que mais causa temor em cada um, né? Puxa, minha família sofreu tanto, meu pai sofreu tanto porque teve uma dificuldade com bebida alcoólica, eu sofri tanto porque meu pai me abandonou, e aí, estou dando exemplos, né? Não estou falando de mim especificamente, mas esse tipo de dinâmica que aconteceu no passado da família, perdeu-se um filho que morreu de forma precoce, a mãe que teve uma doença grave, e aí muitas vezes os filhos, as gerações seguintes repetem o mesmo tipo de padrão. Aquilo que mais fez os filhos sofrer acaba acontecendo novamente, né? Então, padrões, ou a mesma pessoa que teve um padrão de relacionamento difícil, uma situação envolvimento, foi vítima de algum crime, um relacionamento, ou ela se envolve em outro relacionamento com a mesma dinâmica. Então a constelação ela traz à luz porque nós compreendemos o motivo das repetições, por onde que as pessoas são guiadas inconscientemente para repetir padrões que elas não desejam. Então,
esse tipo de drama do ser humano é o mesmo drama que acontece nos processos judiciais, que se reflete, né? Nós abrimos os autos e notamos a presença do mesmo tipo de drama que as pessoas passam nas suas vidas, porque são elas que vêm para o judiciário, né? Quando esse tipo de drama tem contornos jurídicos, um dos meios para a pessoa buscar soluções na sua vida é o meio jurídico. Ela vai procurar um advogado. Doutor, que direito eu tenho aqui para me livrar dessa situação? E o advogado usa a técnica jurídica para buscar uma solução. Mas a dinâmica é mais profunda do que prevê a lei dos homens, vamos dizer assim, né? O código processual, o código civil, o código penal. Os homens se esforçam ao longo dos milênios para desenvolver o direito e a técnica jurídica de uma forma eficaz. Mas em muitas situações as pessoas ainda estão perdidas e a aplicação da lei não dá um bom resultado e às vezes ainda faz sofrer mais, né? Em situações familiares, situações criminais mesmo, que não resolve a situação, aplica a lei, o Estado dedica esforços, dedica dinheiro e muitos profissionais se envolvem com a situação querendo resolver e em enorme quantidade dos casos não dá resultado nenhum. As pessoas, o sofrimento se prolonga com recursos, com descumprimento e os profissionais, o advogado, o juiz se sentem assim inúteis, né? Fala, poxa, me esforço tanto e não resolveu nada, não consegui ajudar ninguém. Né? E aí a constelação familiar, ela abre o caminho, é como assim, as pessoas estão caminhando num salão escuro, esbarrando nas coisas e sem saber como resolver, e de repente acende a luz e as pessoas encontram um caminho, nem sempre é um caminho fácil, né? As pessoas precisam se dispor a reconhecer a própria responsabilidade, precisam se dispor a olhar, né? Porque a luz acende, mas a gente precisa olhar para estar preparado para compreender mais, assim, o que está movendo a outra pessoa, o que está nos movendo, qual que é a minha responsabilidade, como é que eu me envolvi nessa situação, e aí, então essa é a minha responsabilidade, então agora eu vou seguir por aqui e vou conseguir me desvencilhar disso e até reconhecer e agradecer uma coisa, e agora eu posso ser mais forte. Então uma potência que vem para o Poder Judiciário para poder ajudar as pessoas nesse movimento de libertação. Então tem tudo a ver com o Judiciário, porque são as mesmas questões que movem a pessoa nos seus transtornos, nas dificuldades por trás, que estão ocultas, para ser mais efetivo. É disso que se trata. E por isso que tanta gente fica encantado, né, com essa nova abordagem. Porque, uau, agora meu trabalho ganhou sentido, agora eu estou conseguindo fazer aquilo que eu sempre quis fazer e que a prática anterior no direito não permitia. Eu só andava em círculos, muitas pessoas usam a expressão enxugar gelo, né? Combate o crime, resolver uma questão familiar e aquilo se repete, não consegue enxergar, né? Situação entre irmãos, uma dificuldade no inventário, uma dificuldade para dissolver uma do mal e está tendo problemas com empregados e com finanças e às vezes a dinâmica é simples, mas está oculta. E é nisso que o direito sistêmico apresenta uma possibilidade. Ótimo, ótimo, viu? Muito legal, viu? E para todo mundo que está nos acompanhando agora, né, estamos conversando junto com o Dr. Sam Storch. Ele é magistrado do Tribunal de Justiça da Bahia e que trabalha com as constelações familiares no Poder Judiciário. E com isso também eu tenho a grande alegria de trazê-lo aqui, porque ele está lançando também o seu livro, né? Que é A Origem do Direito Sistêmico, né? E para todos nós que somos estudiosos e nos debruçamos sobre este tema, ele é livro fundamental, é livro de cabeceira, porque o Dr. Sam, ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como o primeiro profissional, juiz, a aplicar o direito sistêmico. Ele cunhou a palavra direito sistêmico aqui no Brasil e no mundo, e por isso também é aluno de Bert Hellinger e tudo mais. Com isso, você que gosta da questão da ciência sistêmica, quer ampliar seu olhar, quer realmente ter uma nova postura diante da vida, eu te recomendo você a também adquirir este livro, que depois nós vamos colocar o link aqui abaixo,
para que você possa saber aonde adquirir esse livro e mergulhar também nessas questões. E eu, né, não posso deixar de perder essa oportunidade de falar, Dr. Sami, gostaria também de comprar o livro e gostaria de uma dedicatória do senhor também, viu? E quem sabe, quando o senhor puder, né, fazer um lançamento aqui na nossa região do sul de Minas, após todo esse momento de turbulência em que o país vive, de pandemia e etc, né? Para que mais pessoas possam se achegar a essa dinâmica para mais vida, pois nós estamos a serviço da vida, a serviço da coletividade, a serviço do nosso sistema de família. Com tudo isso, Dr. Sami Storch aqui junto com a gente conversando hoje para que você possa ter a oportunidade de se achegar a um novo olhar. E você que é estudante de Direito, que quer também compreender um pouco mais, vamos deixar aqui também um pouco do link para você acessar a página do Dr. Sami, e aí você também vai poder conhecer um pouco mais disso. Você que é profissional, advogado, já está caminhando, está tendo grandes dificuldades, e muitos profissionais desistem, né, Dr. Sami, de continuar sua carreira por não encontrar outras formas. Há outras, uma pergunta bem meio que provocativa, mas ao mesmo tempo elucidativa. Dr. Sami, há outras formas de se fazer direito no mundo e no país sem ser o litígio, o enfrentamento, a briga, a discussão? Há outras maneiras que a gente possa fazer, trazendo junto, é claro, né, a constelação familiar, qual é o viés que ela muda, qual é o foco que ela tira e qual a luz aonde ela põe, na medida que a gente aplica a constelação familiar, as ordens do amor de Bert Hellinger nas nossas questões jurídicas? Com certeza há outras formas, né? O litígio na verdade é a última, é quando nada mais dá certo, as pessoas não querem brigar, ninguém é feliz brigando, né? Embora às vezes o litígio sirva como uma maneira de manter um vínculo, né? Às vezes a pessoa não... olha só o que é o amor cego, né? Bert Hellinger fala como as pessoas se guiam por um amor cego, e o amor cego causa tragédias. E o amor cego causa também esse vínculo através do litígio. Às vezes as pessoas inconscientemente aquele vínculo. Agora, pela razão racional, né, elas querem terminar, elas querem ganhar, elas querem cobrar uma satisfação, elas querem uma indenização, elas querem uma satisfação, uma vingança até, né, um troco, e aí entram com a ação, só que a ação não tem nada daquilo. E é nisso que a constelação ajuda. Mas já há muito tempo se estuda, se busca meios pacíficos para solucionar conflitos. No Brasil, até um tempo atrás, isso se chamava meios alternativos, métodos alternativos, e hoje já se está usando uma nova nomenclatura. Se fala que são meios adequados, né? Tem o conceito de justiça multiportas, a pessoa entra na justiça e o tribunal oferece as possibilidades de acompanhamento, de mediação, de conciliação, de arbitragem, de constelação, de preferência, de modo consensual, que as pessoas, que ambas as partes enxerguem por si mesmas qual que é o melhor caminho a seguir e entrem em acordo em relação a isso. Isso facilita muito a vida das pessoas, né? Pacifica de forma mais efetiva, faz com que as pessoas se comprometam com uma solução que elas mesmas viram. É muito mais fácil a pessoa cumprir uma decisão que ela concordou, com a qual ela concordou, do que uma decisão imposta, né, pelo juiz, pelo Estado, contra a sua vontade, de modo coercitivo, o que gera, em muitos casos, recursos, descumprimento e insatisfação. Quer dizer, quando tem recurso, quando tem descumprimento, aí precisa de uma nova ação para executar, significa que o problema não se resolveu. A pessoa continua em conflito consigo, com a outra parte, querendo algo que não está recebendo. Então, os meios pacíficos, conhecidos pela lei, inclusive, né? A lei hoje fala disso. E a constelação é um meio. Agora, é um meio que as pessoas estão vendo como altamente eficaz. Numa teoria, né? É uma prática mesmo, que quem conhece está percebendo os efeitos. Não digo que são 100% dos casos, porque nem sempre a constelação pode ajudar. Por exemplo, uma pessoa que não quer mudar o seu olhar, talvez não possa ser ajudada pela constelação. A pessoa que se posiciona como vítima e está, de alguma forma, acomodada nessa situação,
de não reconhecer que tem participação nenhuma, eu sou apenas vítima, eu sou uma pobre coitada, aí a constelação vai mostrar uma condição, a constelação propõe um empoderamento, né? O direito sistêmico propõe o empoderamento. Empoderamento, para a pessoa se empoderar, ela precisa aumentar a sua própria responsabilidade, reconhecer a sua responsabilidade. Ninguém tem poder sem responsabilidade, né? Quem tem poder tem condição de fazer algo e isso dá naturalmente a responsabilidade, porque se ela tem condição e não fizer, então a responsabilidade é de quem? Né? Quem não tem poder, aí pode ser vítima. Ah, não tenho poder nenhum, não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer, eu só posso reclamar. Esse é o poder, botar a culpa nos outros. Né? Então, o direito sistêmico tem esse limite, né, da pessoa que não quer sair do lugar onde ela está. Agora, para quem quer sair do lugar e está disposto a fazer algum esforço, né, a se levantar e a mudar alguma coisa do seu comportamento, da sua postura, quem está disposto a isso pode ser muito beneficiada pelo direito sistêmico, inclusive na justiça, porque em muitos casos a gente tem visto processos antigos, coisa de 10, 15 anos no processo, as pessoas sofrendo por conta de um processo, pessoa com a vida estagnada, porque depende da solução para conseguir seguir adiante, e o processo está na mão do advogado, que a pessoa acha que é culpa do advogado, ou está na mão do juiz, a pessoa acha que é culpa do juiz, ou a lei, a pessoa é vítima da lei, e de repente, quando se enxerga, quando se acende essa luz do direito sistêmico, de poder incluir quem estava excluído, né, olhar para alguém que não estava sendo visto e reconhecer aquilo que está movendo cada pessoa envolvida e reconhecer o lugar de cada uma, né, quem veio primeiro, quem pagou um preço e que não está sendo reconhecido, quem veio depois, em que lugar que eu cheguei nessa situação, né, cada um, né, poxa, eu cheguei depois, me beneficiei de algumas coisas e estou reclamando e não estou vendo que tal pessoa chegou primeiro e que ela pagou um preço muito mais alto do que o meu. Então, às vezes, a postura de que nós falamos e que a constelação mostra é essa. É um reconhecimento de que eu cheguei depois e eu devo um reconhecimento. E isso traz um alívio e faz com que as pessoas aliviem as suas cobranças e as suas... a negação da realidade do outro e as suas ansiedades, simplesmente cada um reconhece melhor. Ah, esse é o meu lugar, e aqui isso faz sentido. E eu reconheço que você veio primeiro e que eu vim depois, e que tal pessoa veio primeiro e agora eu vejo. E aí isso me traz aquilo que eu evitava olhar, que eu evitava reconhecer por alguma arrogância ou aquela coisa de cada um querer se sentir importante, não querer enxergar o panorama todo, né? E aí traz uma postura mais humilde de cada um. E aí, com isso, o campo todo se acalma. Né, que é esse campo formado pelas pessoas que são vinculadas entre si e onde o comportamento de uma influencia o comportamento da outra. Então, pela postura de uma pessoa que se dispõe a sair dessa situação, a reconhecer o lugar de cada uma, reconhecer o pertencimento de cada uma, a reconhecer a ordem de precedência, quem chegou primeiro, quem chegou depois, reconhecer o que está atuando no equilíbrio entre as partes envolvidas, e aí quando uma pessoa se posiciona no seu lugar de uma forma humilde, as outras também se acalmam, as outras também passam a reconhecer, e aí as coisas vão se ajeitando, e questões antigas, de brigas grandes envolvendo a família inteira, como em inventários acontece, como em questões trabalhistas, questões empresariais, questões criminais, situações delicadíssimas, de repente, se acalmam. E aquela pessoa que estava mais violenta, que não sabia lidar com aquela situação, ela também se sente compreendida, ela também percebe, agora estão reconhecendo o meu lugar e estão reconhecendo para onde que o meu coração estava olhando, onde é que eu estava sendo leal, e eu nem percebia que eu estava agressivo, que eu estava violento, porque eu estava honrando a minha mãe, eu estava honrando o meu pai, eu estava honrando alguém que tinha sido excluído.
Então é um movimento de pacificação que trabalha no coração das pessoas. Não é uma decisão externa, né? Uma lei diversa, uma lei que não necessariamente olha para aquilo que está acontecendo. Com a prática do direito sistêmico, com o uso das constelações também, nós olhamos para o sistema que está no processo e olhamos além. Então, o que está por trás, o que está oculto. E quando isso se acalma e encontra uma ordem, tudo se encaminha de uma forma mais tranquila. E o resultado é a pacificação de cada um. E isso está chegando no coração das pessoas, está ajudando muito. Ótimo, ótimo. Dr. Sami, muito legal, viu? É uma noção bem clara do que a constelação familiar pode fazer no judiciário. No entanto, eu quero trazer aqui uma questão que uma colega me falou, né? Uma pessoa me falou que eu gostaria de trazer para o senhor poder dar o seu olhar também sobre isso. Que ela me falou o seguinte: vocês ficam falando nessa questão de constelação aí no judiciário, mas o senhor não conhece a minha mulher, o senhor não conhece o meu marido do jeito que é lá dentro de casa, né? Então, o que eu poderia, o que o senhor poderia recomendar, o que o senhor poderia dizer para essa pessoa que tem este olhar sobre a relação desta forma? É uma pergunta muito interessante e tem tudo a ver com a constelação. Realmente, só ela conhece o marido dela. Só ela. Mais ninguém. Olha que coisa interessante. Os filhos não conhecem o marido dela. Só ela que sabe o que acontece nas dinâmicas de casal entre ela e o marido. Sabe e nem sempre é consciente disso. Ela sabe mentalmente, né? Na razão, ela sabe aquilo que passa pelo mental. Mas existem dinâmicas ocultas que ela sabe e ela não sabe que sabe. Dinâmicas que atuam na alma. Então, às vezes, o motivo de um desequilíbrio no relacionamento não é aquilo que está visível aos olhos e ao mental. É algo invisível. E a própria pessoa envolvida não compreende. Por que briga tanto? Se existe amor, né? Existe amor, as pessoas se casaram por amor, elas têm filhos, então existe um vínculo muito profundo. E vivem brigando por besteira. Por que isso acontece? É porque não é a besteira. Existe uma dinâmica oculta que está atuando ali e que está causando um desequilíbrio, é um emaranhamento. Às vezes as pessoas estão, às vezes não, quase sempre, estão agindo inconscientemente por força de emaranhamentos que elas têm do passado de cada uma. Não é nem do casal. Porque não se casa apenas o homem e a mulher. Se casa o homem que contém em sua alma, que está conectado profundamente com a alma da sua família de origem, dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais, das dinâmicas ocultas, das tragédias que ocorreram no passado. Então, tudo isso, o homem e todo o seu sistema se casa com a mulher e todo o sistema dela. Né? A mulher com seus pais e a sua mãe, que também tinha um comportamento que essa mulher não gostava, mas agora ela também não consegue controlar e acaba fazendo igual, né? E o pai, e os avós, e os irmãos. Então são dois sistemas que se casam. Só que aí fica olhando um para o outro e cada um esperando que o outro seja como ele acha que deve ser. Só que as pessoas se movem em função desse campo todo que está contido no coração de cada um. Então não se trata, se você fala da constelação familiar, você não precisa conhecer o marido dela e nunca vai conhecer, ou a mulher dele, né, como tal. Você pode conhecer uma pessoa ali, mas você não sabe como ela é como mulher dele, né. Os próprios filhos não sabem, né. Eu não sei como é que é o marido da minha mãe, a pessoa com quem minha mãe foi casada. Eu não sei como é que é a pessoa com quem meu pai foi casado. Só eles é que sabem. Porque essas dinâmicas ocultas atuam entre eles. Assim como meu pai não sabe quem é minha mãe. Só eu que tenho essa relação. É outra dinâmica que também pode estar sujeita a emaranhamentos sistêmicos. A dinâmica entre um filho e a sua mãe. Agora, quando nós fazemos uma constelação, não precisa o constelador saber de nada. Isso faz parte dos conhecimentos da constelação, faz parte das ordens sistêmicas. Né? Um terceiro que chega para ajudar, ele chega por último, ele não sabe de nada, e isso facilita a pessoa que tem essa consciência,
que sabe se posicionar dessa forma, ela está no seu lugar certo, né? Se eu cheguei agora para ajudar um casal que está se divorciando, que está brigando, eu não sei de nada entre eles, eu cheguei agora. Isso facilita para mim olhar as coisas como elas são, porque eu não acho que eu sei. E facilita a mim também, facilitar a eles, que eles mesmos vejam, porque aquilo está neles, eles é que sabem. A dinâmica está presente. Agora as pessoas precisam olhar de forma profunda para o próprio coração, para a própria alma, no sentido de alma coletiva, né? No sentido da família, dos movimentos que conduzem cada um. E isso faz com que eles mesmos reconheçam. E é por isso que isso gera que esse trabalho facilita em mais de 90% das vezes a solução consensual, um acordo, uma conciliação. Não é no sentido deles se reconciliarem ou ficarem juntos, não é nesse sentido. Mas deles poderem reconhecer o que realmente está acontecendo em si mesmo, no outro, e aí eles podem perceber, puxa, então é isso dá para equilibrar, é possível a gente equilibrar. Talvez eles se reconheçam assim, nossa, nós realmente nos vinculamos através de uma dinâmica desequilibrada. Realmente eu não estava disponível, não estava... na verdade, eu estava procurando outra coisa. Eu vivo numa busca que eu estou envolvido, emaranhado com situações do passado. Eu não estava aqui olhando para essa mulher como mulher. Eu gosto dela, existe um amor, ela é mãe dos meus filhos, tem um tanto de coisas boas, mas não é uma relação de casal saudável. E aí eu reconheço, não é isso que eu quero para minha vida. Eu desejo para você também que você tenha um relacionamento mais saudável, e para mim também. Então, podemos nos despedir com amor, com reconhecimento. Isso é possível. É possível. Não é mágica, não é tão fácil, mas é um caminho de reconhecimento, de entender as dinâmicas que estão atuando. E essa pessoa que te perguntou tem toda a razão. Quem tem a condição, quem tem a resposta é ela. Ela e a sua mulher, né? É o casal que tem a resposta. E nós, como facilitadores de uma solução, seja juiz, seja advogado, seja terapeuta, constelador, mediador, conciliador, nós podemos apenas facilitar, mostrar a eles onde que eles podem olhar. E aí eles olham e eles mesmos reconhecem o caminho. E essa é a boa solução. É aí que eles podem se conduzir a uma solução. E o responsável por isso são eles, não somos nós. Nós apenas facilitamos no nosso trabalho, né? Fazendo um trabalho assim que não é assim tão grandioso, é singelo, mas pode ter um efeito muito importante. Legal, viu, Dr. Sami? E essa ciência dos relacionamentos aplicado no direito, né? Contida aí o direito sistêmico, o senhor está lançando um livro, né? Quanto tempo que levou para o senhor elaborar esse livro, né? A quem se destina este livro, de fato, é só advogados, juízes que têm os saberes e conhecimentos jurídicos para entender a linguagem? É o juridiquês que é falado ali dentro? Como é que é esse livro, de fato, né? Qual é o anseio do coração do Dr. Sami, que veio a brotar esse livro? O senhor poderia falar um pouco para a gente do seu livro, como que ele também é estruturado, para que a gente possa conhecer um pouco melhor esta obra-prima? Claro. Olha, o livro é para pessoas comuns, para pessoas que vivenciam essas dinâmicas que vão parar na justiça. Né? Pode ser pessoa que tenha um processo, ou que já teve, ou que tem interesse em um processo, ou que está vendo familiares sofrerem com uma situação dessa, ou a pessoa que está precisando ingressar com uma ação, está precisando resolver uma questão que talvez só o direito é que possa resolver, e aí nós vemos que o direito está diretamente conectado a vivências humanas de todas as pessoas. Todas as pessoas que se relacionam, né? Trata-se de relacionamentos, e a vida é composta de relacionamentos, de conflitos, então isso é algo do dia a dia de todas as pessoas. Agora, de maneira especial, para líderes, para pais de família, para filhos, resumindo, para quem é pai, mãe, para quem é filho, né? O livro é dirigido a essas pessoas em uma linguagem simples, uma linguagem leiga,
eu desde bem antes de ser juiz, estudante, eu entendia e entendo que o direito deve ser para todos, deve ser ensinado nas escolas. Eu acredito que seja uma matéria básica para todo cidadão, faz parte da formação para a cidadania. E assim eu evito ao máximo o uso de juridiquês. Embora no livro eu faça conexões entre os temas, né? Eu busco trazer o direito de forma sistêmica para a realidade prática das pessoas e como é que a visão sistêmica e as constelações, essa ciência, que as ordens sistêmicas, as leis sistêmicas descritas, observadas por Bert Hellinger, como é que elas podem facilitar o encontro de soluções, a pacificação, a harmonização dos relacionamentos. Como é que esse livro chegou, né? Eu estou estudando isso desde 2004, desde que eu conheci as constelações, numa época em que eu era advogado e tinha muita dificuldade com a área de família. Eu fugia, eu não gostava da área de família, não gostava da área criminal, porque eu não me identificava com a maneira com que o direito tratava essas áreas, né? Então eu trabalhava em outras áreas do direito. Mas quando eu conheci a constelação, eu percebi por que aquelas áreas me causavam tanta repulsa. Porque como estava dissociada a maneira de se trabalhar no campo jurídico com a necessidade das pessoas. Como que o direito fazia as famílias sofrerem ao trabalhar com direito de família, ao colocar cada um de um lado de forma adversarial, ao sacrificar os filhos por conta de um conflito que as pessoas não estão querendo resolver, não estão querendo enxergar uma realidade que precisa ser vista para que haja harmonização entre as pessoas. Por comodidade, preferem brigar, porque acham mais cômodo brigar do que, às vezes, baixar a cabeça ou reconhecer essa dinâmica que está oculta, que a gente vem falando, né? Então, eu encontrei o direito sistêmico nas constelações, eu encontrei uma forma, uma maneira, eu pensei, isso faz sentido no direito. Agora, o direito de família, dessa forma, pode ajudar realmente. Eu era sou filho de pais divorciados, né? Mas na época eu tinha essa coisa, poxa, como os advogados trabalham com isso é horrível, é terrível para os filhos. A maioria dos casos, né? Claro que há exceções e que sempre houve advogados com uma visão mais humana e com mais sensibilidade. Mas o direito sistêmico facilita para quem tem essa sensibilidade ou para quem não tem e quer ter. O direito sistêmico, ele traz um conhecimento, né, uma luz, diversas ferramentas, né, técnicas, formas de se trabalhar. Não é uma técnica só, não é só a constelação, como a gente conhece, com representantes. Tem outras formas, com meditações, com práticas, visualizações, com bonecos, com frases, são diversas formas, né? E aí eu comecei a experimentar. Quando eu me tornei juiz, em 2006, aí eu encontrei assim, um laboratório de experiências, de práticas, né, com todo dia vários processos passavam na minha mão, várias audiências, e aí eu pude fazer essas experiências e descobri algumas formas que não davam certo e algumas formas que, abrem caminhos, que pacificam, às vezes uma frase, uma história, uma historinha que eu conto numa audiência e de repente as pessoas que estavam brigando, elas se emocionam, começam a chorar, reconhecem que existe um amor ali e perdem a necessidade de ficar se atacando e aí conseguem se olhar nos olhos depois de vencer, né, aquele abismo causado pelas mágoas, pelos ressentimentos. Aquilo desaparece porque elas encontram a dor, porque não deu certo, e aí a coisa começa a fluir e elas encontram uma solução melhor. Então, são diversas experiências que eu pude vivenciar e que eu venho registrando em textos. Eu lancei meu blog em 2010, o blog Direito Sistêmico, com esse nome, Direito Sistêmico, né? E a partir dali eu comecei a registrar essa a minha experiência, a minha visão de como que as constelações se aplicam no direito. A partir de 2012, eu comecei a fazer as práticas coletivas de constelações no judiciário. E foi a partir daí, de outubro de 2012, que isso ganhou uma repercussão maior, que se tornou conhecido. Até então, eu aplicava de forma velada. Então, eu conto também essas experiências, como utilizar as constelações de forma velada.
eu não preciso falar de constelação para ninguém, eu não preciso dizer que eu vou usar as constelações. Simplesmente eu uso esses conhecimentos, existem muitas formas de fazê-lo, e consigo potencializar o meu trabalho em prol, né, em benefício das pessoas. E depois, com a prática das constelações, aí vieram outras experiências e percepções e descobertas, revelações daquilo que estava atuando por trás de processos difíceis, né, de questões que as pessoas estavam sofrendo muito. E aí o acúmulo dessas experiências e da minha visão, né, da minha própria história, porque muita gente quer usar isso e não sabe como. As pessoas falam, uau, isso é muito interessante, por onde que eu sigo? Como é que eu faço para introduzir esse trabalho na minha comarca, no meu escritório de advocacia, eu como juiz, eu como mediador, na minha prática, como é que eu faço para começar? Faz um curso, mas todos os cursos são breves, perto do conhecimento necessário, né? Mesmo os cursos mais extensos, quer dizer, não é algo assim que a gente estuda rapidinho e resolve, né? Os melhores cursos que nós temos hoje têm 2 anos, 2 anos e meio de duração, um nível de pós-graduação, e mesmo assim não são tudo, né? Tem muito mais, né? Há cursos brevíssimos, né? Aprenda uma nova profissão em 2 semanas, em 6 meses, você vai conseguir e tal. É fake news, tá? Não é assim que funciona. E também não é só um livro. Mas no livro eu procuro compartilhar a minha experiência, o passo a passo que eu fiz, por onde que eu consegui encontrar caminhos e abrir caminhos para que essa prática hoje tenha o espaço que tem, né? Então eu conto a minha história, desde a minha história familiar, onde é que eu busquei na minha própria família recursos e força, questões que poderiam ser vistas como dificuldades, como motivo para lamento, né? Porque minha família sofreu e tal. No meu caso, eu passei por isso, mas eu consegui, com o auxílio das constelações também, trazer isso como fonte de força, como recurso, para poder abrir esses caminhos e encontrar a postura adequada e formas de abrir as portas, né? De obter o reconhecimento do tribunal, do CNJ, da sociedade, como vem acontecendo gradualmente, né? E aí isso poder se expandir, e hoje estarem tantos juízes, advogados, tantas pessoas sendo beneficiadas por isso. Então, eu estou escrevendo desde 2010 o blog, e querendo, com o objetivo de publicar um livro. Mas só agora, há 1 ano e meio, 2 anos, que surgiu através do encontro com a Daniela Migliari, que é a jornalista que me entrevistou, é coautora do livro, e ela me propôs, olha, vamos fazer na forma de entrevista. E olha só que interessante, né? Você perguntou para quem que se destina. Eu achava que precisava ser um livro jurídico, né, para o meio jurídico, mas durante o desenvolvimento desse trabalho eu percebi que não é só jurídico, que existe uma ponte a ser construída entre os profissionais do direito e os cidadãos comuns, e as pessoas que vivenciam isso. E os profissionais do direito precisam compreender, eles são cidadãos, e não podem fingir que não são, né? O advogado não pode fingir que ele não está envolvido com situações semelhantes e que ele trabalha num campo e o cliente dele atua em outro campo. O direito não é um outro campo. O direito está diretamente relacionado com a vida das pessoas. Então, eu percebi, e essa foi a forma que a gente encontrou, através de entrevista, linguagem coloquial, a mesma que eu estou usando aqui, né? Quem entende o que eu estou falando nessa entrevista, entende o que eu falo no livro, porque o livro é uma entrevista, e ela foi com sensibilidade, foi me arrancando, né? Me cutucando, me provocando, e aí eu falo no livro respostas às perguntas mais incômodas que as pessoas costumam fazer, que a mim não incomodam, na verdade, né? Mas provocações, polêmicas, como é que fica a imparcialidade, e como é que fica o papel do advogado, e como lidar com as corporações, com a OAB, com as associações de classe, com os tribunais, e como compatibilizar o trabalho de constelações com o lugar de cada um, né? Com o juiz, o advogado, o psicólogo, como é que isso funciona
na prática, e eu falo diversas experiências, né, de questões de divórcio, de guarda, de violência, criminais, abranjo de forma superficial várias áreas, né, e aí tem outros materiais que ficarão para uma segunda obra, temas mais específicos, outras práticas, mas esse livro ele traz assim o panorama geral para quem quer conhecer quem quer mergulhar nessa área, eu dou uma contribuição. Olha, muito legal, viu, Dr. Sam? Muito, muito bacana todo esse conhecimento, esse acervo, né, sistêmico que o senhor está colocando à disposição da sociedade para que a gente possa também ter esse salto quântico, esse salto evolutivo do nosso olhar diante das nossas relações com essa ciência dos relacionamentos. E também agradecer e honrar muito a presença da jornalista Daniela Migliari, né, junto com o senhor fazendo essa entrevista que também nos oportunizou tudo isso. Então, Daniela, um forte abraço para você também por ter nos possibilitado a estarmos aqui também conversando sobre isso, né? Então, Dr. Sam, sobre questões polêmicas, né? Em algum momento do seu trabalho junto às constelações, na elaboração do livro, o senhor se sentiu incomodado com as polêmicas do dia a dia voltados para a constelação familiar e o direito, né? Depois que o senhor apareceu no Fantástico também, houve um pouco mais de abertura e de explosão relacionada às pessoas conhecerem mais o próprio trabalho das constelações familiares no judiciário, né? O senhor apareceu a nível nacional e isso dá uma repercussão muito bacana para o projeto, mas também vem algumas possíveis críticas, algumas dificuldades relacionadas a isso. Como que o senhor encara toda essa questão? Como que o senhor pode nos falar um pouquinho disso, por gentileza? Olha, por eu ter, de certa forma, tomado a frente desse movimento no judiciário, isso me colocou numa posição de destaque, né? E então, de alguma forma, eu me associo a esse movimento todo, né? Então, não que eu seja responsável por tudo que as pessoas façam, de jeito nenhum, né? Eu fiz algo por mim, do meu lugar de juiz, na condição que eu tinha, né? Tive essa bênção de poder entrar na magistratura, de poder conhecer as constelações, de ter uns falam que é coragem, mas de alguma forma, ou falta de noção, né? Vamos brincar assim, mas eu peguei e experimentei, fiz uma experiência, né? E deu certo e tal, e hoje esse movimento tá como está, crescendo cada vez mais, e muita gente praticando. E como você falou, quando teve a reportagem do Fantástico, aconteceu um boom, né? Isso se popularizou, e aí começou a aparecer constelação de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e consteladores, pessoas também estudando, conhecendo essa parte boa, mas pessoas usando também de forma irresponsável, pessoas querendo ganhar espaço pessoal, se projetar pessoalmente de forma oportunista, né, por conta de a prática está famosa, então agora fiz um workshop de 4 dias e então vou começar a fazer constelações e divulgar e dar cursos. Então existe isso, né? E aí isso gera problemas também, né? Porque isso repercute. A pessoa é atendida, vê uma prática irresponsável sendo feita, constelação é uma coisa irresponsável, isso é um absurdo, isso não poderia de jeito nenhum estar no judiciário, né? Interessante que assim que teve a reportagem do Fantástico, e eu vi essa onda, né, de surgindo constelador de tudo quanto é gente falando, às vezes, bobagens, né? Pessoas que não conhecem, não sabem o que estão falando. Eu me assustei, me recolhi durante um tempo, falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E agora? O que vai ser? Aí eu me recolhi, falei, olha, eu só fiz a minha parte, agora isso não está mais na minha mão. O movimento é muito maior. Vamos ver o que acontece. E aconteceu, né? O movimento cresceu e outras pessoas também tomaram a frente de alguns trabalhos na OAB, cresceu também o interesse na área da medicina, depois a medicina veio, no SUS, veio a ser reconhecido, né? Tem um reconhecimento da prática das constelações no SUS, e outros profissionais de várias áreas começaram a experimentar também, porque, bom, se um juiz pode experimentar na justiça, então, assim, é um movimento de progresso da ciência. As pessoas estão avançando em suas respectivas áreas, né?
Aí tem as críticas, isso é a coisa mais natural do mundo, né? E pessoas que criticam, esses dias gerou uma polêmica quando uma youtuber falou que constelação é pseudociência, que não tem base científica nenhuma, e que o Bert Hellinger tinha relação com os nazistas, e que defende a pedofilia, umas coisas assim, de uma grande ignorância, né? E eu vou ser sincero, isso a mim não incomoda. Não incomoda. Eu vejo que faz parte, né? E é motivo para trazer mais esclarecimento. Isso desperta mais interesse nas pessoas de saber, nossa, mas o que é isso? Então, isso traz alguma responsabilidade, né? De quem está à frente, de quem pode, quem tem mais conhecimento para orientar e esclarecer quem está buscando esse conhecimento. As pessoas que não estão buscando conhecimento, que só querem criticar, porque isso também é uma oportunidade para os oportunistas. A crítica, né, ficar esculhambando os outros. Às vezes a pessoa cresce profissionalmente por meio da crítica, por meio da destruição. Existe um comportamento destrutivo por parte de muitas pessoas. E às vezes a pessoa até ostenta um título científico. Mas o que ela está fazendo com isso? Ela está pesquisando, ela está inovando, ela está promovendo descobertas científicas. Essa é a função do cientista, né? É seguir além, é pesquisar. Então, eu me proponho, e a quem quiser também pode acompanhar, né, a sermos cientistas. E aí acolher as críticas, reconhecer as críticas como algo bom. Bom, se tem essa crítica, vamos olhar o que essa crítica está refletindo. Será que é verdade? Aí o crítico fala, os que criticam a constelação, né? Ah, porque o constelador induz um comportamento que a pessoa se humilha. Poxa, isso está acontecendo, é? Então vamos olhar para isso, gente. Tem constelador fazendo isso, induzindo comportamentos humilhantes? Então, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que isso traz solução? Vamos ver o que as pessoas estão fazendo de fato. Como é que é a constelação de fato? Né? Eu posso responder, ser responsável pelo meu trabalho. Né? Mesmo assim, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem depois com ele. Mas eu posso observar o efeito que tem. Né? Por isso que eu faço a observação dos meus processos. Eu faço as constelações e depois eu observo a quantidade de acordos de conciliação que tem nos processos, eu observo a quantidade de rejudicialização, se a pessoa já tinha resolvido e volta a entrar com uma ação, volta a questionar, a quantidade de descumprimento, de pedido para execução forçada de alguma obrigação, porque quando a coisa se harmonizou, não precisa de execução forçada, as pessoas desaparecem do fórum, né? Então eu posso observar na minha prática isso. Agora não aí como é que está a capacitação das outras pessoas? Como é que eu posso ajudar nisso? A maneira que eu encontrei de ser mais útil em relação ao trabalho dos outros é investir na capacitação. Então é um trabalho de lecionar, né, cursos sérios, capacitações, e nisso a Hellinger Schule, né, a escola fundada por Bert e Sophie Hellinger, tem um papel muito importante, porque eles abraçaram o meu trabalho e me convidaram para fazer um curso de pós-graduação aqui para fortalecer essa base, né, a capacitação das pessoas. É o que eu vejo que é possível fazer de melhor, uma boa capacitação, considerando, e isso até em homenagem aos críticos. Aqueles que criticam, em homenagem a eles, nós estamos buscando aperfeiçoamentos, estamos buscando observar o que não dá certo, o que dá certo. É como testar um novo remédio. Olha aí, a comunidade científica está dedicada a desenvolver a nova vacina. Né? Então nós precisamos observar os efeitos colaterais, observar a eficácia, o que pode aumentar a eficácia, que condições externas podem favorecer a eficácia, quais são os riscos, quais são os perigos, tudo isso. É uma nova prática, então eu olho com naturalidade. Para mim, isso é um olhar científico, né? Fenomenológico, assim como Bert Hellinger desenvolveu as constelações de forma fenomenológica, não apenas lendo o que já se escreveu, não apenas olhando para trás, para tudo que já se fez, olhando para frente, né? Experimentando, vamos dar um passo.
esse passo gerou um movimento interessante, então vamos dar outro passo. E esse passo não fluiu, então vamos por aqui. Para mim é assim, é isso que eu faço com as críticas. Eu tomo elas a serviço, a favor. Né? Elas estão, de alguma forma, a favor. Mesmo sabendo que a pessoa vai dar umas bolas fora, como qualquer pessoa está sujeita, né? E pessoas que... E às vezes a pessoa quer ajudar e está, na verdade, prejudicando. Né? Ela querer destruir algo que está fazendo bem, não é algo bom, né? Ela pode até achar que, assim como as pessoas que fazem guerras e acham que estão certas, né? que causam destruições e acham que estão fazendo algo de bom, assim é a consciência humana. E a inconsciência também. Muito bom. Bacana, Dr. Sami, muito legal. Todas essas considerações, todo esse olhar, isso nos enriquece como pessoa e como coletivo. Então, muito obrigado também por contribuir com este olhar. No entanto, Dr. Sami, nós vamos para as nossas considerações finais, mas ainda eu queria encaixar uma pergunta breve aqui para o senhor, para te perguntar, qual é o futuro do direito sistêmico agora? O futuro... Olha, isso aí vai depender do que fizerem dele, né? Porque eu vejo o direito sistêmico, como eu falei da ciência, né? O direito sistêmico, ele é maior, ele é superior. Agora, depende de nós aprendermos a nos guiar na prática jurídica, na prática da vida, de acordo com essas leis sistêmicas. E isso pode trazer mais paz, mais harmonia, mais compreensão. E aí depende de quem ele está à disposição. O direito sistêmico está à disposição. Ele já é uma realidade, né? Ele está acessível. Então, existem ainda experiências a serem feitas em algumas áreas que não foram experimentadas. Né? Tem algumas áreas que estão só começando a ser experimentadas, como a área trabalhista, a área previdenciária. Na área criminal tem pouca experiência, mas já tem. Bert Hellinger já tinha experiências, ou outras tantas pessoas já constelaram questões na área criminal e já perceberam. Bert Hellinger trouxe descobertas bastante transformadoras em relação às dinâmicas que ocorrem em crimes. Né? As dinâmicas da violência, de vícios, de drogas, de quadrilhas, de crimes patrimoniais. Só que ainda não temos tanta experiência no meio jurídico, nas instituições brasileiras. Então tem um campo aí virgem para a gente experimentar, e aí é que nós vamos ver o resultado disso. Mas eu vejo que o direito sistêmico está ligado profundamente a esse novo tempo que nós estamos adentrando. Né? Depois de toda essa crise que nós ainda estamos passando, de sermos obrigados a rever tantos valores, a buscar a coerência dos nossos trabalhos, das nossas atitudes, das nossas instituições. Então é a oportunidade, né? Nós estamos revendo, estamos buscando novos caminhos mais efetivos, mais práticos, mais ligados à realidade que antigamente nós negávamos em tantas coisas, né? E agora é hora de reconhecer. Então, para mim, o futuro do direito sistêmico é se fundir definitivamente ao direito e o direito ser sistêmico. E aí isso pode nos trazer, no campo jurídico, nos trazer um novo nível de consciência, de prática, e esse novo nível que nós estamos precisando na sociedade. Ótimo. Muito feliz, viu, por esse nosso bate-papo agora nesta manhã, falando um pouco da sua trajetória, do livro que o senhor está lançando também. Nós vamos deixar o link aqui abaixo, pessoal, para que vocês possam acessar, conhecer o trabalho do Dr. Sami Storch, comprar esse livro, adquirir novos conhecimentos, novo olhar e nova postura diante da vida. E é com este intuito que eu estou desenvolvendo essa segunda temporada aqui na TV Itajubá, para que a gente possa falar um pouco mais de pessoas, personalidades, ações e atividades com um olhar ampliado, que tem essas características sistêmicas, integrativas, e assim a gente trazer essa nova perspectiva a favor e a serviço da vida.
saindo do nosso individual para o coletivo, mas conhecendo profundamente, tendo esse autoconhecimento, primeiramente com a gente e depois contribuindo, se assim estivermos disponíveis e se assim a vida permitir, que a gente possa levar um pouco mais desse conhecimento dessas pessoas e personalidades sistêmicas importantes do Brasil e do mundo para você aí, para sua casa, beleza? Então, enfim, Dr. Sami, eu quero também te agradecer pelo carinho de estar aqui na TV Itajubá, que a gente possa ter tido esse diálogo, essa conversa, nesta manhã agradável aqui no sul de Minas Gerais, que o senhor possa também se achegar aqui um dia e também se sentir em casa, porque aqui também a gente faz questão de acolher bem as pessoas nesse sentimento de inclusão. E com isso, gostaria que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais e assim a gente também partir para os finalmente desta nossa atividade, deste nosso programa de hoje. Bom, agradeço o seu convite, Celiandro, e a comunidade de Itajubá também. Eu já tenho uma imagem bem boa de Itajubá por causa do Dr. Elkio, né, que é um parceiro de trabalho, meu aluno e um precursor dentro do Ministério Público, no trabalho com o direito sistêmico, com as constelações. E aí ele falava de Itajubá, onde ele trabalhou por tantos anos, então já tem essa imagem positiva. Grato pela oportunidade. Quem se interessar, né, temos o livro à disposição, tem a página de venda, né, que é direitosistemicoonline.com.br/livro, e eu tenho um curso online também, para quem quiser. São 12 horas de aula, onde eu trato de diversos assuntos de direito sistêmico e constelações familiares, para quem quiser compreender mais, né, em cada área, como é que isso acontece. E outros cursos também. Então, estou à disposição pela página no Instagram. Meu curso online é direitosistemicoonline.com.br. A página no Instagram é com o meu nome. Eu também estou sempre postando conteúdos e temas interessantes sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado e felicidades a todos. Muito legal, eu estou muito feliz, sabe, por a gente estar finalizando essa prosa aqui, bem bacana com o Dr. Sami Storch, ele que é precursor do direito sistêmico aqui no Brasil e no mundo, está lançando um livro, A Origem do Direito Sistêmico. Você que tem interesse nessa área, nessa ciência sistêmica, nessa ciência dos relacionamentos familiares, nessa maneira, nessa postura, uma nova maneira, sabe, de enxergar a vida. Então você pode se chegar às constelações familiares através também do livro do Dr. Sami Storch. E com isso a gente vai finalizando o nosso programa de hoje, que tem essa característica, essa alternativa de promover pessoas e personalidades importantes a serviço do coletivo, a serviço da vida. E isso, hoje nós conversamos com o Dr. Sami Storch aqui na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E também quero deixar aqui para vocês que estou nas redes sociais, Celiandro de Paulo Silvério, Celiandro Silvério no Facebook, tem o meu Instagram lá, @Celiandro Silvério, nós vamos colocar aqui embaixo também para que você possa conhecer um pouco mais dessas atividades sistêmicas que nós fazemos aqui no sul de Minas Gerais, para que a gente possa expandir a vida por onde a gente passa a serviço da coletividade. Pois bem, quero agradecer a minha família também, aos meus filhos Vinícius e Vitor, pela honra de ser pai de vocês. Agradecer a minha esposa Ariane, que sempre me acompanha, ela que é assistente social no município de Delfim Moreira, consteladora familiar, que tem aplicado também algumas questões importantes na área social em Delfim Moreira e na região. Portanto, muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão nos acompanhando. As perguntas que estão aqui embaixo, responderei todas elas com muito carinho, com muito zelo, e assim a gente vai conversando e travando essa conversa, esse bate-papo, essas atividades durante todo o ano de 2021, porque nós estamos a serviço da vida e ampliar o nosso olhar é fundamental para que a gente possa caminhar feliz e leve na vida. Com isso, finalizo o nosso programa e agradeço todo mundo pela participação e pelo carinho.